No capítulo 14 de Mateus, Herodes fica sabendo da fama de Jesus. E ali acontece um evento interessante. Herodes, ele queria matar João Batista, mas ele tinha medo do povo, porque o povo considerava João Batista como um profeta. Mas aí chega o dia de aniversário de Herodes, e ele dá uma grande festa, e nesse banquete está ali a mulher chamada Herodias. Herodias era esposa do irmão de Herodes, chamado Filipe. Ou seja, Herodes estava em adultério com Herodias. E João Batista, ele denunciava esse pecado de Herodes. Por isso que Herodes queria matar João Batista. Porque quando a pessoa está vivendo no pecado e não quer se arrepender, ela odeia que alguém lembre essa pessoa que ela está em pecado, está em falta para com Deus, porque ela sabe que essa falta vai levar ela para o fogo eterno se ela não se arrepender. No entanto, Herodes tinha medo de matar João Batista por causa do povo. Mas no seu aniversário, naquele banquete, aconteceu que a filha de Herodias, ela vai fazer uma dança, certamente uma dança sensual, e agradou muito Herodes. Herodes então faz uma promessa muito estranha. Ele prometeu com juramento que daria para ela o que ela quisesse, mesmo que fosse metade do reino dele. Pare e pense. Um homem que está embriagado e apaixonado, ele faz muita loucura. Como que alguém pode prometer dar até metade do reino porque uma menina dançou na frente dele? Então a mãe dessa menina, que se chama Herodias, a mãe dela chama Herodias, ela propôs o seguinte: vai lá e pede para ele a cabeça de João Batista. Então ela disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Herodes certamente tinha receio disso, mas como ele tinha feito um juramento e um rei fez um juramento diante das pessoas, ele teve que cumprir. Então, ele deu ordem para que João Batista fosse decapitado na prisão e a cabeça dele foi trazida num prato e dada à jovem, e essa jovem entregou a cabeça de João Batista para a mãe dela, para essa Herodias. Perceba que Herodias é uma mulher que está vivendo em adultério. E certamente as palavras de João Batista corroeram o coração dela. Ao invés dela se arrepender, ela tentou vingar João Batista. Já parou para pensar o que essa mulher fez? Ela fez pior do que a Jezabel. João Batista é considerado o maior homem que já nasceu de mulher. Jesus falou isso. Ou seja, a culpa que essa mulher carrega é incontável. Jesus ouviu isso e ele se retirou num barco para um lugar afastado. As multidões ficam sabendo disso e seguem ele. Então, ele teve compaixão da multidão, cura os enfermos, mas as pessoas ficam ali até tarde. Ele sente compaixão e aí acontece o evento da primeira multiplicação de pães e peixes. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Eram bastante pessoas que estavam ali. Logo a seguir, Jesus faz os discípulos entrar num barco, mas ele continua em terra. Ele foi orar, e aí os discípulos estão lá no alto mar. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. De longe, os discípulos viram e ficaram apavorados. Eles gritaram: é um fantasma! E estavam com muito medo. Mas Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande-me ir ter com você, né? Então Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco e olha o que a Bíblia diz: ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Só que ele ficou reparando na força do vento. Ele parou de prestar atenção na palavra de Jesus, ele passa a prestar atenção na força do vento e teve medo e começou a afundar. Então ele grita: Senhor, salve-me! Jesus estendeu a mão, segurou. E olha que interessante a pergunta de Jesus: homem de pequena fé, por que você duvidou? Assim acontece com a gente também. Quando a gente para de olhar para as promessas de Deus, para a palavra de Deus e olhamos para as circunstâncias que estão ao nosso redor,
para os ventos que estão ao nosso redor, a gente começa a afundar na nossa vida espiritual. Se a gente gritar, Senhor, salva-me, Ele vai te salvar. Mas Ele vai te perguntar, por que você duvidou? Jesus disse, na palavra dele, que Ele está conosco todos os dias, até nos dias maus. Ele está conosco. Ele já garantiu, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Nós precisamos entender que não importa as circunstâncias, Deus está conosco. Nos momentos de tragédias, nos momentos difíceis, você tem Jesus, entra no seu quarto, fala com Ele. Ele é o seu consolador. Quando eles subiram no barco, o vento parou. Os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Já no outro lado, na terra de Genezaré, quando as pessoas da terra reconheceram Jesus, eles mandaram avisar todo mundo que estava ali em volta. Eles trouxeram todos os enfermos e pediam que pelo menos pudessem tocar na orla do vestido de Jesus, na borda da roupa dele. E todos que tocavam nela ficaram curados. Isso é impressionante. Eles tiveram a mesma atitude daquela mulher que tocou na orla do vestido de Jesus. E por que eles fazem isso? Porque havia uma profecia em Malaquias que apontava para esse evento. Para quem tocasse na orla do vestido de Jesus, seria curado. Olha que interessante, Jesus, no capítulo anterior, ele foi rejeitado no seu próprio território, na sua região de Nazaré, e agora ele é muito bem honrado na região de Genezaré, do outro lado. Então, nós ficamos aqui com uma meditação desse capítulo 14. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha refletido sobre a sua vida também. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.